Pronto. Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a este curso relacionado ao direito do trabalho, segurança e saúde do trabalhador. Então, como primeira aula de até 10 minutos, nós vamos falar sobre a questão de fontes do direito do trabalho, que é a base, né, de qualquer ramo do direito. Então, como nós podemos classificar as fontes? Primeiro, fontes materiais. O que são fontes materiais? São necessidades do Estado, através de seus entes, através de sua população, de sua sociedade, exigindo uma criação de novas normas ou de novas regras. Então, nós temos aí vários exemplos, a lei da Maria da Penha, né, referente à questão de violência à mulher, e dentre outros. Essas fontes materiais, então, são a necessidade de criação de novas regras. Já as fontes formais, elas são exatamente a efetivação dessa ideia de necessidade. Então, nós podemos subdividir as fontes formais em três. Primeira, fonte formal internacional. Nós encontramos a Organização Internacional do Trabalho como uma das organizações mais importantes referentes ao direito do trabalho. Mas não somente, nós temos a própria Organização das Nações Unidas, da qual a OIT faz parte, que tem regras relacionadas, inclusive, a direito do trabalhador, né? Então, nós encontramos uma delas que se tornou, inclusive, como se fosse uma emenda constitucional, que é a Convenção sobre Pessoas com Deficiência. Foi radicada no início ali do novo milênio. E também encontramos fontes de origem estatal, que são nada mais, nada menos do que a legislação que nós temos. Então, se formos analisar a questão da hierarquia, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é a legislação mais importante que nós temos, mas também temos leis complementares, uma delas relativamente nova, né, digamos aí, os últimos 10 anos, temos a Lei Complementar número 150, de 2015, que é a referente ao trabalho doméstico. E chegamos na lei ordinária, um dos exemplos nossos do direito do trabalho é a reforma trabalhista, a lei 13.467 de 2017. E vem, na sequência, uma série de outras legislações menos importantes, né, mas não necessariamente legislações supérfluas. Nós temos portarias, nós temos decretos regulamentadores da legislação, nós temos tantos outros documentos referentes a essa questão do ramo do direito também do trabalho. E temos as decisões judiciais, a jurisprudência, ela também faz parte dessa origem estatal. Por quê? Porque o magistrado, ele está dentro da origem estatal. Então, tudo que tiver relação, como súmulas do Supremo Tribunal Federal, súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, eles também se enquadrarão diretamente aqui nessa questão envolvendo as fontes formais de origem estatal. Por último, nós encontramos as fontes formais de origem contratual. Então, o que faz parte de uma origem contratual? O primeiro aspecto no nosso ramo do direito é exatamente o contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho é lei entre as partes. O que tiver de cláusulas dentro desse contrato de trabalho valem como regras especiais para o empregador e para o empregado. Normalmente, essas questões do contrato de trabalho são realizadas pelo empregador e é um contrato de adesão junto ao seu empregado. O empregador passa a esse empregado para fazer a leitura e assinar, então é um contrato de adesão.
Em poucos casos, o empregado ou o futuro empregado acaba elaborando junto com o seu empregador um contrato de trabalho, que seria verdadeiramente bilateral, né? Diferentemente do que você encontra na CLT, artigo 442 em diante da própria consolidação das leis do trabalho. E aqui é importante também citar por que o nome é consolidação das leis do trabalho e não Código do Trabalho. Porque a CLT, ela nasceu de leis já pré-existentes, exemplos de leis que já existiam e que foram incorporadas na consolidação são a lei referente ao trabalho da mulher e proteção à maternidade, que começam ali no artigo 373 em diante da CLT, e o aspecto do trabalho do menor, que está escrito no capítulo a partir do artigo 402 da CLT, mas hoje, claro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é a Lei 8.069 de 1990, você vai encontrar ali uma modificação dessa denominação para trabalho infanto-juvenil ou trabalho da criança e do adolescente, em que parte, no caso do adolescente, é permitida, inclusive parte, no caso da criança, se vocês forem analisar o artigo 402 de parágrafo único da CLT, existe lá uma explicação, né, até bem controversa, no sentido de utilização desses jovens para o trabalho. E a questão também envolvendo uma convenção coletiva de trabalho, um acordo coletivo de trabalho, também são fontes de origem contratual. Então, qual que é a diferença de uma convenção com um acordo coletivo de trabalho? A convenção é realizada entre sindicato empregado e sindicato empregador. Então, eles se unem e fazem lá cláusulas referentes a toda a categoria. Já um acordo coletivo de trabalho é quando um empregador ou alguns empregadores querem regras especiais. Então, eles vão lá junto ao sindicato de empregados e eles ali farão essa situação desse documento especial para este determinado fim. E, para finalizar, uma coisa bem importante são os princípios do direito do trabalho. Então, o primeiro princípio é o princípio da primazia da realidade. Então, o que vale é o que está escrito, o que vale é o que está dentro da relação empregatícia, do que se pratica. Um dos princípios mais importantes que diferencia dos outros campos do direito também é o princípio da proteção, que ele é subdividido em dúvida para operário. Então, na dúvida, se vai em favor da parte hipossuficiente. A norma mais favorável. Então, se tiver duas normas, a que favorece o empregado é a que vai ser utilizada, e a questão da condição mais benéfica. Então, a análise de uma condição que beneficia a parte mais fraca. O princípio também da continuidade. Então, nós temos aí uma situação de que, no Brasil, o contrato a prazo indeterminado é regra. A exceção é o prazo determinado. Nós falaremos de contratos de trabalho. E também nós encontramos outros tantos princípios, né, da boa-fé, princípio da igualdade. Então, de forma funcional ou também no aspecto especial trabalhista, nós encontraremos tantos outros princípios para seguir, né, irredutibilidade salarial, não poder reduzir salário a não ser por convenção ou acordo coletivo de trabalho. Falaremos quando falarmos de remuneração de salário, lá na frente, né, da convenção do artigo 7º, inciso 6 da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, essa é a primeira parte referente a fontes que está dentro do plano de ensino. Um grande abraço, até breve.